Mais um vídeo de direito penal. Agora virou o Cebolinha, tratando da culpabilidade. Um assunto muito interessante que já foi abordado no direito penal no caderno, que já foi feito o vídeo. Aqui nós temos que ver o seguinte. Esse é o livro do César Roberto Bittencourt. Ele é excelente. Ele não resume as coisas como o Greco, mas o Greco ele dá uma resumida legal. É bom você ler ele, mas ele não salva ninguém, entendeu? Se você só for ler Greco, ele não salva ninguém. Tem coisas importantes, assuntos importantes, que ele suprime. Então é importante que você tenha pelo menos 2 pontos de vista, ou 3, distintos. Você pega, sei lá, eu peguei para ler o Venosa e a Maria Helena. A Maria Helena, qual é o nome dela? Maria Helena Diniz. Gosto da Maria Helena. Ela é pró-vida, por exemplo, e eu sinceramente concordo. E ela fala bastante, mas tem as esquematizações. Gostei do Rubens Requião, de empresarial. Então você tem que sempre pegar pelo menos 2, 3 pontos de vista. E que Deus ajude, né, a ter bastante tempo e tal. Então bora lá. Considerações introdutórias. A culpabilidade. Capítulo 22. É 22? Não sei. Não sou muito bom em algarismo humano, não. Dá no saco isso. Von List destacava que, pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade, mede-se o progresso do direito penal. E essa afirmação é absolutamente correta, pois destaca um dos pontos centrais da ciência jurídico-penal, a culpabilidade. Deu uma vontade de arrotar, desculpa. Não, arrotei no final, né? Uma pena. Uma pena? Um conceito dogmático como o de culpabilidade requer uma justificativa mais clara possível do porquê e para que da pena. Os fins da pena são um meio adequado para concretizar o juízo de culpabilidade. Uma concretização do juízo de culpabilidade sob o ponto de vista dos fins da pena promete uma harmonização do sistema jurídico penal, um encadeamento material de 2 setores fundamentais, que são objeto hoje dos mais graves ataques por parte dos críticos do direito penal. Atribui-se um triplo sentido ao conceito de culpabilidade, que precisa ser liminarmente esclarecido. Em primeiro lugar, a culpabilidade, como fundamento da pena, refere-se ao fato de ser possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de um fato típico e antijurídico, isto é, proibido pela lei penal. Para isso, exige-se a presença de uma série de requisitos: capacidade de culpabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta, que constituem os elementos positivos específicos do conceito dogmático de culpabilidade. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para impedir a aplicação de uma sanção penal. Em segundo lugar, a culpabilidade, como elemento da determinação ou medição da pena, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada a outros critérios, como a importância do bem jurídico, fins preventivos, por aí vai. Em terceiro lugar, a culpabilidade, como conceito contrário à responsabilidade objetiva, o princípio da culpabilidade impede a atribuição da responsabilidade penal objetiva. Ninguém responderá por um resultado absolutamente imprevisível, se não houver obrado com dolo ou culpa. Resumindo, não há pena sem culpabilidade, nulla poena sine culpa. Nós nos ocuparemos somente da primeira acepção, isso é, da culpabilidade como fundamento da pena. Vamos lá. Culpabilidade como predicado do crime. A tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade são predicados de um substantivo, que é a conduta humana definida como crime. Damaso de Jesus passou a definir o crime como ação típica e antijurídica, admitindo a culpabilidade somente como um mero pressuposto da pena.
Mas aí vem a afirmação do Ariel Dott, que fez o Damaso de Jesus mudar seu entendimento e assumindo uma certa concepção, a seguinte: o crime, como ação tipicamente antijurídica, é a causa da resposta penal como efeito. A sanção será imposta somente quando for possível e positivo o juízo de reprovação, que é uma decisão sobre um comportamento passado, ou seja, um posterior destacado do fato antecedente. Essa afirmação de Dott leva-nos a fazer algumas reflexões. Seria possível a imposição de sanção a uma ação típica que não fosse antijurídica? Poder-se-ia sancionar uma ação antijurídica que não se adequasse a uma descrição típica? A sanção penal, penas e medidas, não é uma consequência jurídica do crime? A tipicidade e antijuridicidade não seriam também pressupostos da pena? Na medida em que a sanção penal é consequência jurídica do crime, este, com todos os seus elementos, é pressuposto daquela. Não somente a culpabilidade, mas igualmente a tipicidade e a antijuridicidade também são pressupostos da pena, que é sua consequência. Heleno Fragoso afirma o seguinte, que crime é o conjunto dos pressupostos da pena. E esclarece, crime é, assim, o conjunto de todos os requisitos gerais indispensáveis para que possa ser aplicável a sanção penal. A análise revela que tais requisitos são a conduta típica, antijurídica e culpável. Welzel, ou Weasel, eu realmente não pesquisei porque eu dormia tarde, eu estava cansado porque eu capinei um terreno. Preocupado com questões semânticas, frisou que a essência da culpabilidade é a reprovabilidade. Olha lá, destacou que também se denomina a reprovabilidade reprovação da culpabilidade e a culpabilidade juízo de culpabilidade. Prossegue o Weasel. Peraí, calma. Se a gente for no Google, ele vai dizer pra gente como é que se fala o Weasel. Só que eu não estou com muito tempo, nem muito afim de procurar isso, né? Se você tiver um pouquinho de paciência, será melhor, né? Por aqui. Weasel. O quê? Falei mais alto, minha mulher. Welzel. Beleza, se a mulher do Google falou, quem sou eu para dizer, né? A culpabilidade é uma qualidade negativa da própria ação do autor e não está localizada nas cabeças das outras pessoas que julgam a ação, perdão. Essa lição de Welzel, o precursor do finalismo, é lapidar e desautorizar inexoravelmente entendimentos contrários quanto à sua definição de crime e à própria localização da culpabilidade. A expressão juízo de censura ou juízo de culpabilidade, utilizada como sinônimo de culpabilidade, tem conduzido a equívocos, justificando a preocupação do precursor do finalismo. Eu não vou falar Welzel, porque eu não sei como se fala essa coisa, né? Então, parece um Pokémon. É preciso destacar que censurável é a conduta do agente e significa a característica negativa da ação deste perante a ordem jurídica. E juízo de censura é a avaliação que se faz da conduta do agente, concebendo-a como censurável ou incensurável. Essa avaliação se diz que está na cabeça do juiz. Deve-se evitar o uso metafórico de juízo de censura, como se fosse sinônimo de censurabilidade, que, constituindo a essência de culpabilidade, continua como atributo do crime. Espero que seja bom. Fecha aí a porta. O juízo de censura está para a culpabilidade, assim como o juízo de antijuridicidade está para a antijuridicidade. Mas ninguém afirma que a antijuridicidade está na cabeça do juiz. O juízo pelo qual se afirma que o autor de uma ação típica e antijurídica praticou-a culpavelmente refere-se a uma determinada situação fática da culpabilidade que existe no sujeito, mas valoriza-se ao mesmo tempo esta situação, considerando-a como um processo reprovável ao agente.
Somente através desse juízo valorativo de quem julga se eleva a realidade de fato psicológica ao conceito de culpabilidade. O juízo de censura não... tô velho demais. Não recai somente sobre o agente, mas em especial sobre a ação por este praticada. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. São os 3 requisitos, né? Beleza. Para não deixar dúvida sobre a natureza e localização da culpabilidade, definida por Weasel, o conceito da culpabilidade acrescenta da ação antijurídica, tanto de uma ação dolosa quanto de uma não dolosa, um novo elemento que é o que converte-a em delito. Em delito. Se do exame dos fatos constatar-se que a ação não é típica, será desnecessário verificar se é antijurídica, e muito menos se é culpável. Uma ação típica e antijurídica somente se converte em crime com o acréscimo da culpabilidade. Os problemas do livre-arbítrio na concepção de Weasel. Acho que é o Weasel, né? Peraí, deixa eu falar lá com a mulher. Fala aí, mulher. Diz aí. Que? Weasel. Beleza, né? Mulher falou, tá falado. Ninguém discute. Aquilo que depende da vontade do homem lhe pode ser reprovado. Segundo Weasel, a reprovação de culpabilidade pressupõe que o autor tenha podido adequar sua resolução de vontade contrária ao direito de forma correta, de acordo com a norma jurídica. O livre-arbítrio, como fundamento da culpabilidade, tem sido o grande vilão na construção moderna do conceito de culpabilidade e é o grande responsável pela atual crise. Antecedentes das modernas teorias da culpabilidade. Concepção psicológica da culpabilidade, característica da atitude do positivismo de orientação fática. Beleza. Agora vamos entrar naquele assunto, já entramos, né, para falar a verdade, se estamos falando de culpabilidade que está no caderno, vamos agora falar da teoria psicológica da culpabilidade no livro do Bittencourt, certo? Vamos lá. A teoria psicológica da culpabilidade tem estrita correspondência com o naturalismo causalista, fundamentando-se ambos no positivismo do século XIX. Por isso que eu digo, se você não souber da matéria, se você não entender aquela matéria, a matéria da teoria das condutas, né, você vai ficar perdido. Sem brincadeira. Culpabilidade é a responsabilidade do autor pelo ato ilícito que realizou. É a relação subjetiva entre autor e o fato. Em termos mais esquemáticos, culpabilidade é o vínculo psicológico que une o autor ao resultado produzido. No mesmo sentido, Bela Vista definiu a culpabilidade como relação psicológica entre agente e a ação, que ocasiona um evento querido ou não querido, ainda que não previsto, mas previsível. A culpabilidade era a relação psicológica, o vínculo subjetivo que existia entre a conduta e o resultado. A relação física era a causalidade. O dolo e a culpa não só eram duas únicas espécies de culpabilidade, como também a sua totalidade. Admitia como seu pressuposto a imputabilidade, entendida como capacidade de ser culpável. Estou sumindo. Culpabilidade é uma ligação de natureza anímica, psíquica, entre o agente e o fato criminoso, contendo subjetivos. Elementos subjetivos, perdão. Para a teoria psicológica, a culpabilidade somente poderia ser afastada diante de causas que eliminassem o vínculo psicológico. Essas causas seriam o erro, que eliminaria o elemento intelectual ou a coação, que suprimiria o elemento volitivo do dolo, que era puramente psicológico. A teoria psicológica foi dominante durante o século XIX e parte do século XX, quando foi superada pela teoria normativa ou psicológico-normativa. Teve destacada sua insuficiência conceitual dogmática
diante da culpa inconsciente, da omissão e as causas de exculpação. Crítica à teoria psicológica. A impossibilidade de configurar um conceito superior de culpabilidade que abrangesse dolo e culpa, especialmente a culpa inconsciente, foi efetivamente a maior dificuldade da teoria psicológica, porque não tem previsão. Simplesmente não tem. Ele não consegue prever isso. Enfim, a culpa não consiste em algo psicológico, mas em algo normativo, a infração do dever objetivo de cuidado. O segundo grande problema era a dificuldade de explicar satisfatoriamente a gradualidade da culpabilidade. A ocorrência de causas excluíam ou diminuíam a responsabilidade penal, como estado de necessidade exculpante, emoções, embriaguez, enfim, as causas de exculpação, onde a presença do dolo é evidente, apesar da existência do nexo psicológico entre autor e o resultado, representado pelo dolo, não há culpabilidade. Esse aspecto somente poderia ser explicado se se renunciasse à identificação da culpabilidade com o vínculo psicológico entre o autor e seu ato. Foi inevitável o surgimento de um conceito integral de culpabilidade que preferimos denominar psicológico-normativo, em razão de conservar elementos de natureza psicológica. Teoria psicológico-normativa da culpabilidade. A elaboração normativa da culpabilidade produziu-se no contexto cultural de superação do positivismo naturalista. A partir dessa teoria normativa, dolo e culpa deixam de ser considerados como espécies de culpabilidade, a culpabilidade passando a constituir elementos da culpabilidade. Poderá existir dolo sem que haja culpabilidade, como ocorre nas causas de exculpação, em que a conduta, mesmo dolosa, não é censurável. Essa concepção psicológico-normativa vê a culpabilidade como algo que se encontra fora do agente, não mais como vínculo entre este e o fato, mas como um juízo de valoração a respeito do agente. Em vez do agente ser portador da culpabilidade, ele passa a ser objeto de um juízo de culpabilidade, que é emitido pela ordem jurídica. Há uma reprovação, uma censura que recai sobre o sujeito, sobre o agente autor de um fato típico e ilícito, que se condiciona à existência de certos elementos. A imputabilidade continua sendo indispensável na teoria psicológico-normativa, mas como seu elemento, o dolo ou a culpa, que de formas ou espécies da culpabilidade são transformados em seus elementos, no caso, psicológico-normativo. A exigibilidade de outra conduta, o conhecido poder agir de outro modo. A culpabilidade psicológico-normativa compõe-se dos seguintes elementos: a imputabilidade, elemento psicológico-normativo, dolo ou culpa, exigibilidade de conduta conforme o direito. O dolo era psicológico puramente, mas agora passa a ser um dolo normativo, o dolus malus, constituído de vontade, previsão e consciência da ilicitude. Os dois primeiros elementos psicológicos e o último, normativo. O dolo passa a constituir-se dos seguintes elementos: um elemento intencional, volitivo, a voluntariedade. Um elemento intelectual, a previsão do fato. Um elemento normativo, a consciência atual da ilicitude. Crítica à teoria psicológico-normativa. Para ver dolo como elemento da culpabilidade, fazia-se necessário que o agente quisesse praticar um fato típico e ilícito, como consciência da antijuridicidade desse fato, isto é, sabendo que estava contrariando a ordem jurídica. O dolo deixava de ser puramente psicológico, natural, passando a ser um dolo híbrido, psicológico, vontade e consciência, e normativo, consciência da ilicitude. Com a adoção de um dolo híbrido, cria-se um problema para o direito penal, a respeito da punibilidade do criminoso habitual, ou por tendência. Esse criminoso não tinha essa consciência da ilicitude necessária à configuração de dolo, porque se criava e se desenvolvia em meio em que determinadas condutas ilícitas normais corretas eram esperadas pelo seu grupo social. Se essa pessoa não tinha consciência da ilicitude, porque nasceu e se criou em determinado grupo social, em que a visão sobre a realidade é diversa, e sendo a consciência da ilicitude indispensável à existência e realidade do dolo, a existência do dolo,
A que conclusão se chegava? Se podia concluir que tal indivíduo agia sem dolo, pois não tinha consciência de ilicitude. Se agia sem dolo, e sendo esse elemento ou requisito da culpabilidade, chegava-se a uma segunda conclusão. Essa pessoa era inculpável. Não se pode reprovar a conduta de alguém sem que sua ação reúnam todos os elementos da culpabilidade. Mesger denominou culpabilidade pela condução de vida. Considera-se como núcleo da culpabilidade. O que importa, não o fato, mas o autor. O que importa para a censura é a personalidade do agente, ou seu caráter, ou a sua conduta social. O que ele é, e não o que ele faz, e nem como faz. Pode levar como isso, o que acontece? Isso pode levar à Alemanha nazista, né? Infelizmente, a uma intervenção indevida no modo de ser do indivíduo. Pune-se alguém por ser determinada pessoa porque apresenta determinadas características de personalidade, e não porque fez algo. Essa concepção justificaria intervenções em desacordo com a proteção de direitos e garantias individuais. Surge a possibilidade bastante grande de aumentar o arbítrio estatal. Impasses que a teoria psicológico-normativa continuava a apresentar foram superados com a teoria normativa pura, sustentada pelo finalismo wellesiano, pela sua importância e pela autêntica revolução que provocou no estudo dogmático não só da culpabilidade, mas de toda a teoria do delito. Então, o próximo vídeo do livro do Bittencourt vai ser acerca da teoria normativa pura da culpabilidade. Vai ficar para a próxima semana porque eu não fiz a xerox dele.